Oi, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Imparável. Como é que você está? Gente, esqueci meu microfone. Segura coração que eu vou pegar meu microfone e daí a gente papeia melhor, tá bom? Oi, oi, bom dia, shalom, shalom. Peguei. Que Deus abençoe cada um de vocês que tá chegando. Peguei o pequenininho, né? Vocês sabem que o outro dá tilt. Oi, Nicão, tudo bem? Juan, Gabi, bem-vindo. Domingos, Juan. Vocês estão me ouvindo bem, gente? É um pouco complexo, eu acho, sem microfone, né? Sem o meu foninho. Eu gosto mais desse do que aquele microfone sempre. Aquele de lapela lá, eu gosto mais desse aqui. Acho que o áudio fica melhor. Papeio melhor com vocês. Bom dia! Oi, chefinho, tudo bem? Souza, Matheus, que Deus abençoe cada um de vocês. Shalom, shalom. Oi, Cláudio, Matheus, bom dia. Que Deus abençoe. Gente, eu tô dando bom dia pra vocês, porque é manhã aqui, tá? Pra vocês é o quê? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. De onde que vocês são? Comenta aqui, deixa eu saber. Oi, Cicinho, tudo bem? Deixa eu saber de onde você é, de que canto do Brasil, do mundo você fala. Pro chefinho é bom dia também. Amém. Amém. Shalom, shalom. Gente, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Vamos lá pro nosso devocional de hoje? Pra gente ler a palavra do Senhor. Hoje a gente vai ler o que tá lá em Mateus 5, tá? Então pega a tua Bíblia aí e vem comigo. E eu não podia deixar de passar os recadinhos, né, gente? Hoje segundou, uma excelente semana para você que tá chegando, que o Papai do Céu abençoe cada um de vocês. Hoje, segunda-feira, a gente tem live às 20, tá? A live de ontem, eu e meu esposo, a gente acabou não fazendo, porque a gente chegou muito tarde da igreja. E aí a gente vai fazer a live hoje. Então a nossa live de relacionamento que era ontem ficou hoje, tá? Quem já me segue já deve ter dado uma olhadinha no status aí, nos stories que eu postei. Então fica ligadinho que hoje de noite a live é de casal, tá bom? Pra falar sobre relacionamento, tirar dúvida, qual que é o papel do homem? Qual que é o papel da mulher, tá? Anderson, segunda, quarta e sexta, as lives são fixas às 20, tá? Então às 8 horas da noite de Brasília. Eu não sei de que canto você... Não, é o Jonathan que fala de lá do norte, que é uma hora antes. A gente fala às 8 horas de Brasília, tá? Às 20 horas da noite. Amém, ó, que eu te espero de noite, viu? A gente fala sobre relacionamento, a gente tira dúvida de casamento, a gente conversa com vocês, é um bate-papo bem legal. E aí, ontem a gente acabou chegando muito tarde na igreja, e aí a gente optou por descansar e hoje fazer a live nós dois, tá bom? Mas as nossas programações continuam normais, tá, gente? Segunda e quarta e sexta, durante a semana, nossas lives fixas às 20 horas. Então, às 8 da noite, horário de Brasília, a gente tem a live. Bem-vindo, Anderson, bem-vindo, que Deus abençoe. E no domingo a gente tem essa live eu e meu esposo. Mas aí ontem, excepcionalmente, a gente tava... Vocês viram a hora que a gente chegou, gente? A gente chegou quase meia-noite. Mas o Senhor falou, viu? Meu Deus, foi tremendo. Foram praticamente 5 horas. Foi muito... Amém, amém. Oi, Carlos, tudo bem? Foi incrível o que o Senhor fez. E aí, o que ele entregou foi complicado. Lucas, que Deus abençoe. E aí, hoje de manhã, a gente tava conversando, né? Que texto que a gente vai trazer, que texto que eu vou levar. E aí, o Senhor entregou as bem-aventuranças. Bom dia, Valdeci. Amém.
Já, quem me perguntou, iluminada, já. Tem um vídeo aqui no perfil, eu acho, contando. Eu falei, eu acho, porque eu não sei se tá todo ele aqui, tá? Lá na rede vizinha, na vermelhinha, que eu posto os vídeos daqui lá. Então, assim, eu faço a live aqui, a gente faz a live aqui no TikTok. E aí eu tô postando lá na rede vizinha porque eu ainda não tenho 50 inscritos lá. Então a gente ainda não consegue fazer live lá também pra postar lives por lá. Inclusive me sigam aqui e se inscrevam no canal por lá, tá? Lá no YouTube. Lá naquela rede que começa com Y, que é vermelhinha, que a gente clica pra assistir vídeo. Naquela live, naquela rede lá. Eu coloco as lives, tá, gente? Então, tá na live de livre-arbítrio, todo o depoimento o depoimento não, o testemunho da montanha. Mas numa dessas idas e vindas que Deus me levou, eu já morei iluminada no pé de uma montanha. Já morei num refúgio, era um refúgio, no pé do morro, no pé do monte. Então eu tive algumas experiências morando nesse lugar e aí eu contei aqui, tá? Eu contei pra vocês o testemunho de tudo que aconteceu. Passei quase 5 meses morando no meio da serra, praticamente, no meio da serra. Tive várias experiências. Foi incrível o tempo que o Senhor me levou pra lá e me cuidou lá e me manteve lá e trabalhou no meu coração. Como meu esposo costuma dizer, foi lá que eu tive um intensivo com Deus. Foi incrível. Amém? Shalom, shalom, todo mundo que tá chegando. Unstoppable, bem-vindo. Obrigada pela rosa. Obrigada. Gente, que Deus abençoe cada um de vocês. Vocês não estão me contando de onde que vocês são, né? Messias, bem-vindo. Adri, bem-vinda. Que Deus abençoe. Amém. Que seja uma semana abençoada, iluminada, próspera. A melhor semana das nossas vidas até que venham as próximas. O Anderson é de São Paulo. O Anderson é de São Paulo. Iluminado de Minas. Valdeci de Goiânia. Todo mundo do Brasil hoje de manhã. Que gostoso conversar com a gente daqui. Que aí eu posso falar bom dia. Gente, eu adoro conversar. Pernambuco, bom dia também. Amém, obrigada. Obrigada, iluminado. Que Deus abençoe. Anderson, obrigada. Eu adoro conversar com a gente daqui de dia, porque aí eu falo bom dia e a gente papeia a mesma língua. Agora, quando a gente fazia live da madrugada, era complexo, gente. Bianstop, obrigada, que Deus abençoe. Era complexo porque era sempre tipo um boa noite, uma boa madrugada, literalmente, sabe? Porque era gente de tudo quanto é canto do mundo. Mas é gostoso. Claire, amém. Um beijo pra Curitiba e região. Então, foi na região de Curitiba que eu morei na época da montanha. Foi lá na Serra da Baitaca. Foi ali próximo. Porque, pra quem perdeu o testemunho, gente, em março do ano passado, amém, Valdeci, a alegria do Senhor é a nossa força. É na nossa fraqueza que a força dele se aperfeiçoa. E a misericórdia do Senhor, ela se renova na nossa vida a cada manhã. Então hoje de manhã que a gente possa agradecer e ser feliz porque a gente acordou, a gente tem a oportunidade de ter mais um dia, de ter mais uma semana. Quanta gente, infelizmente, hoje de manhã não teve essa oportunidade que a gente teve. Quanta gente não teve essa oportunidade. E às vezes a gente, não tô falando que dá pra gente agradecer os milagres, as maravilhas que o Senhor faz de uma forma grandiosa. Mas as pequenas coisas a gente precisa prestar atenção também. Como, por exemplo, acordar de manhã. Amém, gente? Bora ler a palavra do Senhor? Lá em Mateus 5. Vocês já pegaram a Bíblia aí? Já pegou a Bíblia para me acompanhar? Amém. Eu digo que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo cometendo.
infelizmente. Então, é o Senhor da minha vida, tá? Isso aí, Bianca, top. Tap na telinha. Compartilha essa live pra gente chegar no máximo de almas possíveis, gente. Se você não é inscrito aqui no TikTok, aqui no canal, se inscreve, já me segue. Se você tá vendo esse vídeo depois, não é seguir, é se inscrever mesmo. Então, já me segue. E aí você entra em lista de oração. Pra quem não sabe, gente, assim que a gente bater 1.500 seguidores nessa rede aqui, eu vou presentear 2 seguidores. O seguidor mais ativo e um outro seguidor que faz parte aí dos 1.500 com um livro. O livro que tá ali no link da bio, que é Mente Escravizada, como que a gente quebra os ciclos mentais para viver o chamado do Senhor. Então eu vou presentear 2 seguidores. E se você é um pouquinho ansioso, já quer começar a viver o que o Senhor tem para você, quer viver o seu chamado, o livro tá no link da bio, tá, gente? No link da bio aqui do TikTok. Bora lá? Recados dados. Agora vamos ler um pouquinho. Mateus 5, gente. Às vezes eu fico meio assim, ó, porque eu faço umas anotações que é só pela glória do Senhor pra eu conseguir entender, viu? Vamos lá? A busca do reino e a justiça. O Senhor, ele estava lá no Sermão da Montanha. Então, ele estava proclamando lá na montanha sobre o estado de graça. Um pouquinho disso que a gente conversou, né? Que a graça, ela é imerecida. Que por a gente é só Jesus na causa. Lá em Mateus 5, fala assim, ó. Vendo as multidões, Jesus abriu a montanha, sentou-se e seus discípulos se aproximaram dele. Abrindo a boca, ele os ensinava dizendo: Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino do céu. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque encontrarão a misericórdia. Felizes são quem é puro de coração. Felizes são os que são puros de coração, porque estes verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Feliz quem é perseguido por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vocês. Fiquem contentes e alegres, porque é grande a recompensa de vocês no céu. Porque foi assim que lá atrás perseguiram os profetas. Quem tá falando isso é Jesus para os discípulos, tá? Jesus estava lá na montanha, pregando para os discípulos, falando para os discípulos e para a multidão que estava ouvindo ele. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal perde o sabor, como que nós salgaremos? Para que a gente usa, gente, sal na comida? Vocês já pensaram nisso? Vou abrir um parênteses aqui. Às vezes a gente vai comer alguma coisa, pipoca. Olha só, às vezes a gente vai comer uma pipoca. Parece que nem tem gosto de pipoca. Aí a gente joga um salzinho assim ó, na pipoca, não parece que o gosto é diferente? Parece que tem gosto daí? A gente não sente o gosto do sal, a gente sente o gosto da comida. Quando a gente tá doente, a gente fica meio assim, que a gente não consegue sentir o gosto direito das coisas. Parece que a comida sem sal, ela é horrível. A gente não sente o gosto das coisas, né? Porque o que o sal ele faz? Ele dá gosto às coisas. E não é o gosto dele, gente, é o gosto da comida, da própria comida. Então, olha só, ele não faz com que ele
prevaleça. Ele faz com que o gosto da comida prevaleça. Amém? Amém. Bem-vindo, amor verdadeiro. Que Deus abençoe. Shalom, shalom. Todo mundo que tá chegando agora, a gente tá lendo Mateus 5, lá no verso 13, tá bom? Pegou aí sua Bíblia? Você que tá chegando agora? Você que tá aqui, encaminha essa live pra gente chegar em mais almas. Inclusive, eu lembrei de uma pessoa. Enquanto a gente tá lendo aqui, eu vou encaminhar. Você pode encaminhar aí essa live também pra quem você sentir no coração, se passou alguém na sua cabeça, pra gente conversar. Amém, gente? Caminhou? Bora continuar? Mateus 5, verso 13. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal perde o sabor, com o que salgaremos? Não serve mais para nada, senão ser jogado fora e ser pisado pelas pessoas. Se o sal perder o sabor de sal, perder o dom de salgar as coisas, para que ele vai servir? Para ser jogado fora, para ser pisado. Não vai servir para nada. Ele foi feito para salgar. Foi feito para dar sabor. Vocês são luz do mundo. Detalhe, gente. Quando a gente falou do sal da terra, eu não tô falando só do sal, tá? Porque no comecinho do texto falava assim, ó, vocês são o sal da terra. Entendeu? Quem aí pegou? Vocês, então, nós somos o sal da terra. O sal serve pra quê? Pra dar sabor. Pra dar gosto à vida. Se o sal não salga mais, pra que ele serve? Tem uma frase que eu carrego comigo de algum tempo e ela fala o seguinte: se a gente não serve para servir, a gente não serve para nada. Vocês concordam comigo? Oi, Gilmar, bom dia, tudo bem? Que Deus abençoe. Concorda comigo? Então o Senhor, ele fala que nós somos sal da terra. Nós precisamos dar esse sabor à terra. Vamos continuar. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade construída sobre um monte não pode ficar escondida. Ela foi construída onde, gente? Sobre um monte. Perdão. Nem se acende uma lâmpada para ser colocada debaixo de um móvel, mas no candeeiro, e assim ela ilumina todos que estão na casa. Que lâmpada, gente, é acendida para ficar escondida? E a lâmpada da geladeira que fica lá, fechadinha, ela foi feita para ficar escondida. Ela ilumina quando abre a porta da geladeira. Ela tá ali para iluminar os alimentos que estão ali dentro, aquela geladeira antiga. E aí, aqui falou do candeeiro, né? Que era o quê? O que eles faziam, o fogo, a chama, a luz, a lâmpada, para que ficasse em cima da mesa, para que iluminasse todo o ambiente. Iluminasse as pessoas, iluminasse as coisas. Então, a lâmpada, a luz, ela não foi feita para ficar escondida. Ela foi feita para ser colocada à vista mesmo. Brilhe do mesmo modo a luz de vocês diante das pessoas, para que elas vejam as boas obras que vocês fazem e que glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Amém? Tanto quanto a gente é sal da terra, a gente precisa dar sabor, não necessariamente e só a nossa vida. A gente tá aqui para dar gosto. Alguém comentou aqui antes, deixa eu ver aqui
quem que era. Mas alguém comentou aqui antes que tava triste, entrou na live e ficou feliz. Glória a Deus. Não é pra mim. Eu acho que foi o Valdeci. Foi alguém novo aqui na live. E alguém comentou aqui antes isso, gente. Por quê? Porque não sou eu, é o Senhor através de mim. Se eu não servir pra salgar, se eu não servir pra te alegrar, pra levar a presença do Senhor, pra que eu sirvo? Se eu não for luz do mundo, se eu não ajudar a trazer a verdade à tona, porque, gente, a verdade, ela liberta, tá? O conhecimento, ele liberta. A palavra, ela fala que o povo perece por falta de conhecimento. E quando a gente conhece a verdade, conhece a palavra, a gente é liberto. Conhecereis a verdade vos libertará. E ó, como diz a palavra, felizes os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Os que choram serão consolados. A verdade é Cristo. Daniel, Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai chegar até Deus senão através dele. Ele mesmo fala isso, inclusive, eu não vou lembrar onde, mas ele mesmo fala isso na Bíblia. Se a gente jogar lá no tio Google, que hoje em dia tem o chat, né? Mas se a gente jogar lá na internet, ele vai dar bem certinho qual é o verso. Mas Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ele fala que ninguém chegará até o Pai senão através dele. E aí, quando a gente entende isso, quando a gente descobre isso, quando a gente vive isso, quando a gente vive isso, a nossa vida lá é diferente. Por quê? Porque aí não é mais a gente pela força do nosso braço com o conhecimento terreno que as pessoas falam pra gente. É uma verdade, é um sentimento, é algo espiritual, a gente sente no espírito. A gente tem a certeza no espírito. Lembra? Eu sempre falo aqui que a gente é corpo, mente e espírito. Que todos nós, eu e você, independentemente de credo, somos criação. Somos seres humanos. Estamos na Terra. Agora, que todos nós somos filhos, nem todo mundo é. Amém, Bianstop, obrigada. Sabia que estava João, só não lembrava onde. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a verdade de quem crê em Cristo. De quem decidiu morrer para as coisas do mundo e viver, ser uma nova criatura no Senhor. Para quem não está só preocupado com as coisas daqui. Teve um outro trecho, inclusive, que a gente conversou, se eu não me engano, tá lá João também. A gente conversou bastante na live de sexta-feira. Acho que foi na live de sexta-feira. Que a gente falou sobre estar alinhado à vontade do Senhor e não à nossa vontade. E sobre pedir para que o Senhor alinhe a nossa vontade a dele. Porque vocês sabem, né? A gente ganhou o livre-arbítrio. Por que faltando de livre-arbítrio? Acho que foi uma live bônus que a gente ficou muito tempo conversando. Foi uma live muito gostosa. Mas a gente tem o livre-arbítrio. A gente pode viver o que a gente quiser viver. A escolha é nossa. As decisões são nossas. A gente acredita no que a gente quer. A gente vive o que a gente quer viver. E aí a gente escolhe se a gente fica no muro ou se a gente desce dele. Se a gente vive pela força do nosso braço, com o conhecimento que a gente tem da terra, ou se a gente prefere viver com a sabedoria que a gente recebe do céu. Porque o Senhor, ele proporciona isso pra gente. Vocês sabiam? Tem um trechinho que fala assim, ó. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Todo aquele que bate, se abrirá. Todo aquele que busca, encontrará. Cristo, ele fala assim, ó. Eis que estou à porta e bato. Se você permitir, eu entrarei e farei morada. Deus, ele não é invasivo, gente. Ele não vai fazer que nem Satanás, que foi uma brechinha, ó.
Ele tá ali. Se você quiser que ele entre, que ele faça morada na sua vida, que ele transforme a sua vida, ele vai fazer. Porque ele é onisciente, ele é onipresente, ele sabe de todas as coisas, está em todos os lugares. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se ele fez lá atrás, ele faz agora. E ele vai fazer lá na frente. A gente precisa ter essa clareza. Por quê? Porque quando a gente não sabe o que o Senhor fez lá atrás, quando a gente não conhece a verdade, a gente fica meio a ermo, sabe? A gente fica vagando pelo mundo, tipo, meio Zeca Pagodinho, assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. A gente não sabe na mão de quem tá o controle. Não é a gente que controla, não é Deus que controla. A gente acredita nas coisas do acaso, das coincidências do mundo. E vocês acreditam mesmo que cada coincidência, cada coisa que é nossa do nada, é do nada? Do nada fulano assinou o bobo do contrato. Foi do nada? Ou foi de repente? Porque, gente, a gente precisa entender que tem coisa que é Deus quem faz pra gente, que é parte dele, e tem coisa que é parte nossa. Tem o possível e o impossível. O possível é do homem, o impossível é de Deus. Ai, eu adoro, Rodrigues, quando alguém traz esse exemplo, porque eu lembro na hora da mulher cananeia, vocês lembram? Que... Peraí, deixa eu tomar um golinho d'água. Vocês lembram dessa história? Vocês lembram da história da mulher cananeia? Isso aí, Rodrigues, a gente escolhe. E ó, vou além, tá? A gente escolhe ser salvo ou não, viver em Cristo ou não. Eu vou além, por quê? Comprar a passagem não nos garante viagem. Tá bom? Então, a gente escolher por Cristo, a gente se batizar, morrer pro mundo, ser uma nova criatura, não vai nos garantir a viagem. Tá? Por quê? Porque a gente não sabe a hora que ele vai vir. Por isso que a palavra fala assim, ó, vigiar e orar incessantemente. A gente não sabe o dia e a hora que ele vai vir. Então a gente precisa tá o quê? Prevenido. A gente não pode bancar lá que nem as 10 virgens loucas, as 5 virgens loucas lá, lembra? Tinha 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. 5 que não se prepararam. Acabou o óleo, o noivo veio e aí? A lamparina dela tinha apagado. Elas tiveram que buscar mais óleo, perderam a chegada do noivo. Aí depois o noivo entrou, fechou a porta. Aí elas bateram, mas ele não as conheceu. Elas estavam no escuro e a gente é luz do mundo. A gente precisa iluminar por onde a gente passa, a gente precisa estar prevenido em todos os momentos. O nosso corpo, gente, ele é templo do Espírito Santo. Então, por onde quer que a gente ande, as pessoas precisam ver, sentir a presença do Senhor. Não só na igreja. Amém? E aí, lembra que eu falei aqui da mulher cananeia? Eu já vou falar. Tem uma história na Bíblia que conta que a mulher vem correndo, assim, gritando atrás de Jesus: Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. A minha filha está miseravelmente endemoniada. Senhor, tem misericórdia de mim. E ela vem gritando atrás dele, né? E Cristo continua andando. E aí os discípulos falaram assim: Senhor, manda essa mulher embora. Faz ela calar a boca. Tô parafraseando, tá, gente? E aí a mulher corre, assim, chega na frente de Jesus e fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim, por favor. A minha filha, ela tá miseravelmente endemoniada. Então a filha dela, que não tava ali, tava endemoniada. Ela tava lá na casa dela. E aí ela falou assim:
por favor, Senhor. E aí Jesus ele usa uma analogia com a história dos cães, né? Não convém tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ele faz essa comparação, né? E aí a mulher fala assim, Senhor, até os cachorrinhos comem as migalhinhas dos pão que cai da mesa dos filhos. Tipo assim, até os cachorrinhos, eles podem comer as migalhinhas. Só uma migalha, não precisa dar o pão, só dá uma migalha. E aí o Senhor falou assim, mulher, quão grande sua fé, que seja feita como sua vontade. Ela queria que a filha fosse liberta, e o Senhor a libertou com uma palavra de longe, assim. Ele nem tava lá, gente. Ele não tocou na mulher que estava endemoniada, ele não falou assim. Ele estava longe, ele falou com a mãe da mulher que pedia misericórdia. E ele fez a libertação. Ele falou que ela seja liberta. Por causa da fé que a mãe dela tinha. Uma migalha, gente. Ela pediu uma migalha. E para quem é filho, filho não vive de migalha. Come pão. Filho, olha só, gente, meu Deus. Filho não vive pedindo migalha. Filho come o pão. Então, que a partir de agora você possa entender que você sendo filho não precisa mais viver pedindo migalha. Que você possa comer do pão. Que você possa se sentar à mesa. Poxa, ele é seu pai. Para de pedir migalha. Deixa as migalhas lá pros cachorrinhos. Deixa as migalhas pra quem não é. Gente, um milagre não pode ser um banquete para quem é filho. Um milagre precisa ser as migalhas. Porque o Senhor, ele é dono do ouro e da prata. Ele que criou tudo pra gente. Então, a partir de agora, chega de viver pedindo migalha. Chega. Vive como filho, come o pão, senta na mesa, se serve do banquete. Cumpra seu papel de filho, de honrar pai e mãe. De honrar ao Senhor, de buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Independentemente, gente, do momento em que a gente estiver vivendo, a gente precisa lembrar que a gente é filho, e quem é filho tem acesso à mesa, tem acesso ao pão. Isso aí, Washington, Deus nos escolheu antes mesmo da gente nascer. Ele escreveu todos os nossos dias, gente. Vocês acham que se pra ele que escreveu todos os nossos dias antes da gente nascer, todos os dias, ele não sabia que a gente ia passar por uma fase querendo viver de migalha? Chega de viver de migalha. Quem é filho, quem é que tá comigo e já é filho, pode se assentar à mesa e se servir do banquete e comer o pão. Quem ainda não é, quem ainda não reconheceu o Senhor como Pai, não reconheceu Cristo como nosso único e suficiente Salvador, ainda tem a oportunidade.
Quem aqui creu, viveu na presença do Senhor por um tempo e se afastou? Porque às vezes, gente, olha só, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Quem aqui foi meio Tomé, que eu também já fui, gente, e precisa ver para crer, e acabou se afastando da presença do Senhor, acabou se afastando da palavra dele. Ainda tá tempo de voltar para casa. E o céu, ele faz festa quando um filho volta. Quando alguém entende que se não for por ele, a gente não pode nada. É tudo dele, por ele, para ele são todas as coisas, gente. Tem alguém aqui que sentiu de verdade, assim, no fundo do coração, que não seja só de momento, até porque não tava nem pregando por isso, mas eu senti de perguntar. Tem alguém aqui que quer voltar para casa? Tem um filho pródigo aqui na live? Que o Senhor tá te chamando. O Senhor tá te chamando. Ele me colocou aqui para te lembrar que você é filho, você tem acesso ao banquete. Você pode comer o pão, você não precisa viver de migalha. Você é sal da terra. Você foi criado para dar sabor à vida, para iluminar os ambientes onde você está, não para ficar escondido. Amém, gente. Meu Deus. Oi, Eugênio. Shalom, shalom. Bem-vindo. Amém. Tep, tep. Eu não sei para quem foi, mas alguém aí precisava lembrar que é filho. E não tem acesso só à migalha, tem acesso ao banquete. Pode comer do pão, pode sentar na mesa. A gente pode, gente. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Lembra que a gente conversou antes, bem no começo da live? É na nossa fraqueza que a força dele se aperfeiçoa. Quando a gente acha que a gente não vai dar conta, que a gente não consegue, é aí que o Senhor age. Porque aí não é pela gente, é Ele. Não é pela gente, não é na força do nosso braço. A gente não recebeu o espírito de medo, mas de coragem e de ousadia. Sede forte e corajoso. Não tema a multidão que está vindo. Do lado dele está o poder humano, do nosso está do Senhor, está Javé, o Senhor dos exércitos. É Ele quem luta as nossas batalhas, gente. Então, para você que não conhece, está começando a conhecer um pouquinho agora, e quer entender um pouco mais, a gente faz live toda segunda, quarta e sexta, às 20 horas. Tá? Horário de Brasília, gente. Às 8 da noite a gente faz live para conversar, para entender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Então, se você não me segue, já me segue, para você não perder nenhum conteúdo. A gente tem live de manhã para fazer devocional. De segunda a sexta, a gente tem uma live no domingo para falar sobre relacionamento. Que aí vai ser hoje de noite, tá? Inclusive, que aí ontem aconteceu tudo aquilo que eu já contei nos stories aqui. A gente acabou adiando a live de ontem para hoje porque a gente chegou bem tarde da igreja. E a gente precisava descansar também. Lembra? Nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. A gente precisa cuidar dele. E aí, se a gente não fosse descansar ontem, fosse fazer a live ontem, hoje de manhã eu não ia aparecer aqui, não. Do litoral catarinense, user. Sou de Santa Catarina.
Como Érico? Desculpa, não entendi. Amém. Creio que talvez foi o meu. Ah, Glória. Glória, isso aí. Gênia Glória, legal. E aí eu e meu esposo achamos mais prudente a gente fazer a live hoje de noite. Então hoje a gente vai falar sobre relacionamento, tirar as dúvidas, fazer um bate-papo bem legal. Falar sobre qual que é o papel do homem, qual que é o papel da mulher no relacionamento. Então, venham com a gente hoje de noite que vai ser bem bacana. Tá bom? Amém, gente? Bem-vindo, César. Que Deus abençoe. Recados gerais passados, se você não me segue ainda, me siga. Você entra em lista de oração e você vai estar concorrendo ao livro Mente Escravizada, como que você rompe os ciclos mentais para viver o chamado do Senhor, tá bom? O livro tá no link da bio aqui no TikTok. Todas as lives daqui, gente, assim que ele me libera, eu tô postando lá na rede vizinha, na vermelhinha que começa com Y e tem a quadradinha não, retangular e tem uma flechinha no meio. Vocês entenderam, né? Tô postando lá. Então, se a gente falar, se eu falar aqui, por exemplo, do livre-arbítrio, que eu contei o testemunho lá da montanha, na época que eu morei no monte, se vocês quiserem saber um pouquinho mais e assistir, vocês podem ir lá na rede vizinha, tá? O arroba é o mesmo, é Stephanie Mara Oficial 1 em todas as redes sociais, tá bom? Em todas. Na rosinha, na vermelhinha, na que tem o L, do Tree, naquela outra lá que é só de escrita. Então, em todas vocês me encontram como Stephanie Mara Oficial 1, tá bom? Gente, obrigada pela presença de cada um de vocês. Eu quero orar. Alguém tem algum pedido em específico? Mas eu quero orar pra gente entregar nosso dia, pra gente entregar nossa semana que tá começando agora. E aí a gente se vê hoje de noite, tá? Pra quem não consegue hoje de noite às 20, a gente se vê amanhã de novo. Tá bom? Amém, User. Manda seu nome, por favor. Que aí, como tá User, a gente já coloca seu nome em lista de oração também. Anderson, amém. Não sei se você já tá me seguindo, mas aí a gente já atualiza lá, tá bom? Se tem alguém de suporte aqui da comunidade, por favor, já atualiza aí o nome do user pra gente orar, tá bom? Gente, amém? Bora lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada pela live de hoje, obrigada pelo bate-papo, por cada alma que está aqui presente, por cada alma que passou por aqui, obrigada pela sua palavra, por ter trazido pra gente discernimento, por ter trazido pra gente sabedoria, por ter nos dado um chacoalhão e nos lembrado de que nós somos filhos e que a gente pode comer do banquete, que a gente pode comer pão e que a gente não precisa viver de migalha. E é isso, Pai, que eu peço pra mim e pra todo mundo que tá aqui comigo hoje. Que a gente entenda, que a gente o reconheça como Pai e que a gente não precise se preocupar com as coisas do mundo, se preocupar com as coisas que a gente tá buscando aqui. O que a gente está buscando, primeiramente, o reino do Senhor. E quando a gente busca primeiro o reino do céu, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, que a gente possa ser sal da terra, que a gente possa dar gosto à vida, não só a nossa, mas também a vida das outras pessoas, que a gente possa iluminar por onde a gente passar, porque a gente não foi feito para ficar escondido. E que a gente possa servir, porque a gente não serve para servir, a gente não serve para nada. Então, Pai, que essa semana seja uma semana maravilhosa, extraordinária, que o Senhor guie, direcione, proteja cada um. Amém, gente? Que seja uma semana incrível. Vai lá, faz a tua parte, tá? Deixa que Deus tá fazendo a dele. Faz a tua parte para ser a melhor semana das suas vidas até que venham as próximas, fechou? Amém, gente. Hoje de noite, então, live no nosso perfil, live fixa aqui no TikTok, segunda, quarta e sexta, às 20, às 8 da noite, horário de Brasília, tá bom? E aí amanhã de manhã a gente se vê de novo, pra gente falar mais um pouquinho sobre a palavra do Senhor, orar.
Senhor, vou fazer um adendo aqui, a gente te entrega o nosso dia, tá? Que o Senhor nos guie, não só hoje, mas toda semana. A gente entrega o nosso dia, que seja feita a sua vontade acima da nossa, que seja feita aqui na terra como já é no céu. Fiquei tão preocupada em a gente entender qual era a vontade do Senhor, que acabei esquecendo de pedir. Mas a gente faz um adendo, né, gente? Que seja feita sempre, todos os dias, a vontade dele acima da nossa. E que a nossa vontade esteja alinhada dele, para que a gente não se frustre também, né? Para que os nossos sonhos, as nossas metas, os nossos objetivos estejam alinhados ao que o Senhor tem. Porque aí quando a gente pede, a gente recebe. Porque ele já queria dar, ele só queria que a gente se preparasse e estivesse pronto para receber. E se um pai, nós que somos maus, sabemos dar coisas boas aos filhos, quanto mais o nosso pai que está no céu, né? Quanto mais o Senhor, ele dá os dons a quem pede. Amém, gente? Um beijo, a gente se vê hoje de noite ou amanhã de manhã, tá bom? Então, se você pode hoje de noite, se você não pode amanhã de manhã, a gente se vê de novo, tá? Uma excelente segunda.